Boa noite a todos, senhoras e senhores, vereadoras, vereadores, as demais pessoas que nos assistem pela página do Facebook da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Passa a palavra à primeira secretária, a fim de verificar e declarar a presença dos vereadores. Boa noite a todos. De acordo com o sistema legislativo, declaro a presença dos vereadores Alana Feijó, Cássio Kotick, Gido Celeiro, Irineu Macuco, Jussara Ferraz, professora Marta, Omar Pichetti, Walter Chivitoski e Wagner Wolff nessa sessão ordinária. Havendo o quórum legal para a deliberação das matérias constantes da ordem do dia, declaro aberta a 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente à primeira sessão legislativa da 39ª Legislatura do Poder Legislativo Municipal. Durante esse mês de maio, em conformidade com o artigo 3º da Lei nº 3.201 de 2023, que instituiu o mês Maio Laranja, que combate ao abuso ou à exploração sexual de crianças e adolescentes no âmbito do município de São Mateus do Sul. Faremos 1 minuto de silêncio no início de cada sessão ordinária desse mês de maio. Além disso, durante a transmissão será mostrada uma tela laranja com os seguintes dizeres: Maio Laranja de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no âmbito do município de São Mateus do Sul. Então, nesse momento, convido a todos a respeitarem 1 minuto de silêncio em memória das crianças e adolescentes vítimas de abuso ou à exploração sexual. Passo a palavra à primeira secretária para realizar as leituras das seguintes atas. Senhor presidente, solicito a dispensa das leituras das atas em conformidade com o artigo 99, parágrafo 3º do Regimento Interno. Somente corrigindo, só fazer a retificação aqui. Ata da primeira sessão ordinária realizada em 4 de fevereiro de 2025. Ata da segunda sessão ordinária realizada em 11 de fevereiro de 2025. Ata da terceira sessão ordinária realizada em 18 de fevereiro de 2025. Ata da quarta sessão ordinária realizada em 25 de fevereiro de 2025. Ata da quinta sessão ordinária realizada 11 de março de 2025. Senhor presidente, solicito a dispensa das leituras das atas em conformidade com o artigo 99, parágrafo 3º do Regimento Interno. Coloco em discussão a solicitação da dispensa de leitura das atas realizada pela vereadora Agi. Coloco em votação o requerimento da solicitação da dispensa da leitura da ata. Da votação. Aprovado as leituras das atas. Nesse momento, passarei à etapa de deliberação das atas. Coloco as atas 1, 2, 3, 4 e 5 das sessões ordinárias em discussão. Ninguém para discutir, não havendo solicitação de retificação ou impugnação, considero as atas 1, 2, 3, 4 e 5 das sessões ordinárias aprovadas em conformidade com o artigo 100 do nosso regimento interno. Novamente passo a palavra à secretária para informar as matérias da ordem do dia. Senhor presidente, na ordem do dia teremos:
Projeto de Lei do Executivo 13/2024, em primeira discussão e votação. Projeto de Lei do Executivo 14/2024, em primeira discussão e votação. Projeto de Lei do Legislativo 22/2024, em primeira discussão e votação. Requerimentos, indicações e moção 7/2025, em discussão e votação única. Nesse momento, passarei a leitura das correspondências que chegaram na Casa de Leis. Ofício 228 de 2025, ao senhor Walter Pchivitoski. Reportando os requerimentos e indicações encaminhados a esse Poder Executivo, por meio do vosso ofício 38 de 2025, da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, informamos a vossa senhoria o que segue. Requerimento 28/2025, requerimento 30 de 2025, indicações 94 de 2025, indicações 95 de 2025, indicações 96, 97, 98, 101, 99, 100, 102 de 2025, indicações 103 de 2025. E também o requerimento 23 de 2025. Todas estarão na secretaria para quem quiser fazer a leitura. Ofício 229 de 2025, ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. A Prefeitura de São Mateus tem a satisfação de convidar a vossa senhoria e demais vereadores para a cerimônia de entrega oficial do novo ônibus da terceira idade. Uma importante conquista para o bem-estar dos nossos idosos. Essa aquisição foi viabilizada por meio da emenda parlamentar do deputado estadual Ucimbac, com contrapartida da Prefeitura. Data, sexta-feira, 9 de maio, às 3 horas, no Centro do Idoso. Contamos com a presença das vossas senhorias, nesse momento especial que reafirma nosso compromisso com cuidado e respeito à nossa população idosa. Fernanda Garcia Sardanha, Prefeita Municipal. Obrigado, secretária. Novamente passo a palavra para anunciar os projetos a ser deliberado agora na ordem do dia pelo plenário da Casa. Projeto de Lei do Executivo 13 de 2025, autoria Prefeita Municipal. Altera a Lei Municipal número 2.676, de 21 de junho de 2016, que cria o Conselho e o Fundo Municipal do Direito das Pessoas com Deficiência. Compete para dispor sobre a vinculação e gestão do Fundo Municipal. Projeto de Lei do Executivo 13 de 2025, ele está em sua primeira discussão e votação. Esse projeto está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Passamos, então, ao projeto de lei do Executivo 14 de 2025. Projeto de Lei do Executivo 14 de 2025, autoria Prefeita Municipal. Institui a Semana Municipal da Acessibilidade e Valorização das Pessoas com Deficiência, Alta Habilidades e Superdotação, a ser realizado anualmente na última semana no mês de novembro. Projeto de Lei do Executivo 14 de 2025 está em sua primeira discussão e votação, está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Projeto de Lei do Legislativo 22 de 2024. Projeto de Lei do Legislativo 22 de 2024, de autoria de Walter Pchivitoski. Denomina-se logradouro público do município de São Mateus do Sul como Rua Belarmina Soares Sampaio.
Projeto de lei do Legislativo 22/2024, em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Iniciamos, então, as leituras dos requerimentos. Com a palavra, secretária. Requerimento 46 de 2025, de autoria de Cássio Kotrick, que após ouvido o plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando, dentro das possibilidades, informações e a viabilidade de conclusão da pavimentação asfáltica da rua Alberto Cheran, no bairro Jardim Dona Emília. Requerimento 46/2025 está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade dos votos. Requerimento 47/2025. Requerimento 47 de 2025, de autoria Irineu Macuco, Walter Pchivitoski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro e Cássio Kotrick. Seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha, para que, através do departamento competente, forneça informações sobre aquisição de área para transferência e assentamento dos moradores de áreas de risco da beira do Rio Iguaçu, da Vila Amaral e Usina Velha. Requerimento 47/2025 está em discussão e está com a palavra o vereador Irineu Macuco. Boa noite, presidente, mais vereadores e vereadoras, população em presente. Na verdade, deu tempo de enchente, né? Até o governador estava aí. Eu me lembro que tinha para 56 casas que se encaixam no programa para adquirir uma área para o pessoal que mora próximo do rio, né? Para não dar para o pessoal ter mais tranquilidade como novas enchentes que pode acontecer. Então, queremos saber se foi dado, se está em andamento a adquirir a área ou não, para nós ter uma certa resposta para a população. Obrigado, vereador. Tem um vereador ainda para discutir. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Requerimento 49/2025. Requerimento 49 de 2025, de autoria de Wagner Wolff e Alana Feijó. A ser encaminhada, excelentíssima senhora prefeita municipal. Informar o estágio atual de cumprimento do termo do fomento 4/2020, cujo objeto era o repasse de recursos financeiros correspondente à contrapartida assumida pela Organização da Sociedade Civil no Convênio 52 de 2018, celebrado entre o Estado do Paraná, o qual, por sua vez, tem por finalidade o repasse de recursos financeiros para a construção de uma nova edificação para o Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes. Em caso de cumprimento integral do termo de fomento, enviar cópia do processo administrativo correspondente ao pagamento da última parcela do cronograma do desembolso físico-financeiro. Requerimento 49/2025, ele está em discussão e com a palavra está o vereador Wagner. Obrigado, presidente. Antes de mais nada, desejo boa noite a Vossa Excelência. Da sua pessoa, eu cumprimento aqui todos os colegas vereadores, as colegas vereadoras, os servidores daqui da Câmara Municipal, a população que se faz presente, especialmente a população que nos acompanha de casa. O requerimento ficou escrito agora, lendo, ficou um pouco técnico, a maneira como ele está escrito, mas esse termo de fomento que eu estou pedindo informações, quando foi dado início às obras para a construção das novas instalações do Hospital Maternidade Dr. Paulo Fortes, o Estado arcou com uma parte, com a maior parte, cerca lá de 18 milhões de reais, que era o convênio,
E o hospital não tinha dinheiro para fazer a contrapartida dele. Então, o município de São Mateus do Sul, isso aconteceu na época que eu fui secretário municipal de saúde, que era o prefeito Luiz Adir, ele realizou uma contrapartida financeira ao hospital. Então, mês a mês, conforme os boletins de medição, o Estado pagava uma parte, o município transferia a outra parte para o hospital poder fazer o pagamento da construtora. A gente sabe que essa obra já deveria ter terminado há muito tempo. Eu lembro, eu até fui pesquisar novamente, quando o governador do estado, Jairo Ratinho, veio dar ordem de serviço, a expectativa era que se terminasse, acho que em pouco mais de um ano, essa obra deveria estar pronta. Isso teria ocorrido lá no final do ano de 2021. A gente já está em 2025 e ainda não foi concluído. Eu acho que é papel da Câmara Municipal de Vereadores fazer essa fiscalização e acompanhar de maneira detalhada o que está acontecendo. A gente sabe que as obras já estão, se não foram concluídas, já estão prestes a serem concluídas. Então, é por isso que estou solicitando essas informações. Eu acredito que, no termo de fomento, vai ter todas essas funções, porque antes do, salvo engano, na minha época, era o secretário de saúde que era responsável pela gestão desse termo de fomento. Então, lá ele tem que fazer todo o relatório do momento da obra, do que está acontecendo, do cumprimento das obrigações, para então fazer o repasse do dinheiro. Por isso que eu estou solicitando cópia do processo administrativo do último pagamento, porque lá vai estar de forma detalhada qual que é a fase dessa obra. Acho que a gente tem que ter uma preocupação que aquela construção, por si só, ela não representa nada para a população de São Mateus do Sul se não estiver em funcionamento e se o hospital não estiver desempenhando suas funções naquela nova estrutura. A gente acompanhou aí nos últimos anos inúmeros problemas do hospital, muitos deles relacionados à estrutura física que não comporta mais. Aqueles problemas da alvará sempre tiveram isso como motivação. Essas novas instalações solucionariam esse problema dos alvarás. Por isso que eu acho que a gente tem que cobrar, fiscalizar, para que as atividades do Hospital Materno Dr. Paulo Fortes sejam transferidas para essa nova instalação. Então, a gente tem que verificar. A gente sabe que não é o município que tem, não é a prefeita Fernanda que contrata a empresa que faz a construção. Isso é uma obrigação do hospital com a fiscalização do governo do estado do Paraná. Mas como tem dinheiro do município investido lá, direcionado para esse fim, inclusive o projeto foi realizado com dinheiro do município, nem isso o hospital tinha, então foi o próprio município que transferiu recursos financeiros para que houvesse esse projeto. Então, a gente tem que fiscalizar, tem que acompanhar e cobrar para que ele seja concluído o mais rápido possível. E essa é a razão de existir desse requerimento aqui. Eu quero essas informações de maneira detalhada para a gente poder acompanhar e, eventualmente, cobrar as autoridades que a gente vai cobrar. Obrigado. Obrigado, vereador. Requerimento 49 está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade dos votos. Requerimento 50/2025. Requerimento 50 de 2025. De autoria de Wagner Wolff e Alana Feijó. A ser encaminhado à 6ª Regional de Saúde União da Vitória. Quais os vínculos contratuais que o governo do Estado do Paraná ou a Secretaria da Saúde do Paraná detém atualmente com o Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes? Qual é o valor total repassado pelo governo do Estado do Paraná ou Secretaria de Saúde do Paraná ao Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes? No ano de 2024 e 2025, seja a título de remuneração por serviços prestados ou eventuais subversão auxílios financeiros complementares, dentre outros correlatos? Enviar a cópia de todo e qualquer instrumento jurídico celebrado entre o governo do Estado do Paraná e ou Secretaria de Saúde do Paraná para com o Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes, seja ele contrato administrativo, plano de trabalho, convênio, etc. Requerimento número 50/2025 está em discussão. Vereador Wagner, com a palavra. Obrigado mais uma vez, presidente. O primeiro requerimento que eu e a vereadora Alana apresentamos nessa legislatura foi um requerimento direcionado ao Cisvale, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde, que nós precisávamos de informações sobre os vínculos contratuais existentes entre o Cisvale e o Hospital Maternidade Dr. Paulo Fortes. Por quê? Quando culminou
naquela notícia de encerramento das atividades do Hospital Maternidade Dr. Paulo Fortes, uma das motivações era a rescisão desse contrato com o Cisvale, né? Nós recebemos essas informações do Cisvale com atraso, mas recebemos, e eles, na própria resposta deles, eles falaram que eventuais informações de vínculos contratuais do Governo do Estado do Paraná ou da Secretaria de Estado da Saúde deveriam serem solicitados à Sexta Regional de Saúde. É por isso que nós apresentamos esse requerimento. Eu sei que a Câmara Municipal de Vereadores se ocupa, e isso faz parte da atividade de nós, vereadores, com demandas específicas de algumas comunidades. Então, nós temos os pedidos de reparo das estradas rurais, eventualmente indicações de obras que a gente precisa nos bairros, na zona rural. Mas eu também acho que nós, vereadores, aqui é a Câmara Municipal de Vereadores, nós precisamos nos concentrar também em temas mais complexos e que atrapalham muito a vida da comunidade de São Mateus do Sul. Eu acho que hoje o maior problema que nós temos para resolver em São Mateus do Sul é o Hospital Maternidade Dr. Paulo Fortes. Ele está sob intervenção, que é uma requisição administrativa, e ela precisa acabar. Acho que isso está muito claro para todo mundo. Nós solicitamos também aqui, recebi hoje cópia, durante o período da tarde, eu vou pedir para a Secretaria encaminhar a todos os vereadores também, cópia integral do processo administrativo que tramita junto à primeira Promotoria de Justiça da Comarca de São Mateus do Sul, que acompanha essa intervenção. Eu li de maneira rápida, porque é muito extenso e chegou só hoje à tarde, mas já me chamou a atenção e me causou bastante preocupação, porque o promotor de justiça, desde ali de agosto e setembro do ano passado, ele já tem solicitado à interventora que se define a intervenção, que se iniciem os processos para se finalizar a intervenção. Por quê? Porque esses contratos de prestação de serviço do Hospital Maternidade Dr. Paulo Fortes com o Governo do Estado do Paraná e com o Cisvale, eles já foram retomados. Então, como essa era a motivação da intervenção, da requisição administrativa, regularizados esses problemas, a requisição já deveria ter terminado. E a Câmara de Vereadores, como eu disse, nós, vereadores, temos essa obrigação de acompanhar esses atos que estão sendo adotados e auxiliar o Poder Executivo numa solução para esse problema. A função desses requerimentos é fiscalizar? Sim, é fiscalizar e acompanhar a regularidade. Mas é especialmente provocar a Câmara Municipal de Vereadores para que a gente auxilie o Poder Executivo a encontrar um problema, encontrar uma solução para esse problema. Eu acho que é injusto a gente deixar tudo para a prefeita resolver. Eu acho que nós, vereadores, temos que assumir essa obrigação. Esses requerimentos, todos eles foram assim, são isolados, mas no final todos eles fazem parte de um todo. Então, eu primeiro requisitei informações ao Cisvale, agora requisitei informações ao Ministério Público, estou solicitando a Sexta Regional. O próximo requerimento que eu vou apresentar é a Secretaria de Saúde aqui de São Mateus do Sul e, posteriormente, ao hospital. Acho que, após isso, a gente tem que se reunir, rediscutir todos os documentos, fazer um relatório completo, buscar soluções e apresentar para o Poder Executivo. Então, essa é a razão de existir desses requerimentos. Eu faço questão de explicar, porque é uma bandeira que eu defendi durante a minha campanha para vereador, que é que os vereadores assumam um compromisso diferente com a comunidade de São Mateus, e esse compromisso, que eu me refiro, é exercer aquele papel que a Constituição determina a nós, vereadores, que é fiscalizar, mas auxiliar também o Poder Executivo a encontrar soluções para esses problemas da nossa comunidade. Então, eu peço o apoio dos colegas, eu e a vereadora Lana, a gente sempre discute de maneira técnica esses requerimentos, a gente produz eles para ter acesso às informações de maneira detalhada, para que a gente possa analisar e ajudar a resolver esses problemas. E, como eu disse, o Hospital Maternidade Dr. Paulo Fortes é um problema muito grande que a gente precisa resolver aqui em São Mateus do Sul. Obrigado. Obrigado, vereador. Requerimento 50/2025 está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Requerimento 51/2025. Requerimento 51 de 2025, de autoria de Wagner Wolff e Alana Feijão, a ser encaminhado à excelentíssima senhora prefeita municipal. Informar qual a porcentagem de domicílio samateuense tem acesso à rede de esgoto. Informar quais bairros, conjuntos habitacionais urbanos ainda não detêm acesso à rede de esgoto. Se a resposta ao item 2 for afirmativa, informar se existe eventual planejamento para que seja instalada a infraestrutura de acesso à rede de esgoto em referidos bairros, conjuntos habitacionais.
Encaminhar cópia de eventuais contratos e ou qualquer outros instrumentos jurídicos correlatos celebrados entre o município de São Mateus do Sul e a Sanepar, cujo objeto seja o fornecimento de água ou esgoto sanitário. Requerimento 51/2025 está em discussão. Com a palavra, vereador Wagner. Obrigado mais uma vez, presidente. Eu tenho recebido alguns questionamentos de alguns moradores, e são de bairros distintos aqui de São Mateus do Sul, com relação a acesso à rede de esgoto. Para deixar isso bastante claro para a população, quem desempenha esse serviço, claro, é a Sanepar, mas é um serviço público delegado pelo município de São Mateus do Sul. A titularidade desse serviço é nossa. Então, a responsabilidade por expandir o acesso à rede de esgoto é do município de São Mateus do Sul. Então, esse requerimento serve para que se possa analisar de maneira mais detalhada essas informações, até para a gente poder dar uma resposta para a comunidade daquele bairro, né? Se o bairro dele está, por exemplo, incluído num planejamento para acesso à rede de esgoto, se não tiver, para que a gente faça essa cobrança ao Poder Executivo. Então, antes de fazer eventuais indicações aqui, eu prefiro sempre ter informações do Poder Executivo para que eu não cometa nenhum erro ou injustiça, né? Então, o requerimento nesse sentido, o que eu quero é saber quais bairros têm acesso, qual que é a porcentagem dos domicílios de São Mateus do Sul que tem acesso, até porque rede de esgoto não é apenas uma questão de saúde pública, né? A gente sabe que o acesso à rede de esgoto, ele evita várias doenças, né? Mas ele também preserva o meio ambiente, porque o destino adequado desses resíduos, né, ele evita a contaminação do solo, evita a contaminação de eventuais fontes de água que tiver naquele local. Então, a gente precisa acompanhar e verificar qual que é a extensão. Isso se trata de planejamento urbano, né, do município de São Mateus, que eu acho também que é uma função aqui essencial da Câmara Municipal de Vereadores. Então, essa é a razão de existência desse requerimento. Obrigado. Requerimento 51/2025, ele está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Antes de passar para as indicações, registrar a presença em plenário do senhor Esaú Paú, a professora Bernadette, ao professor Evaldo, ao senhor Leonel, ao Ezequiel, que está representando aí o bairro da Vila Amaral, ao senhor Nereu, né, vereador por vários mandatos, secretário municipal, presidiu essa casa. Sejam todos bem-vindos. E ao Ednei, da RDX, que bom tê-lo aqui. Indicação 143/2025. Indicação 143 de 2025, de autoria de Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta Cássio Kotrick e Irineu Macuco, que após aprovação em plenário seja caminhado ao ofício ao Poder Executivo Municipal, sugerindo a realização e manutenção das estradas localizadas na comunidade do Cambará, com os seguintes serviços: alargamento e empedramento das vias. Indicação 143/2025 está em votação. Está em discussão, perdão. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade. Indicação 144/2025. Indicação 144 de 2025, de autoria de Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta Cássio Kotrick e Irineu Macuco, que após aprovação de plenário seja encaminhada ao ofício ao Poder Executivo, sugerindo que faça manutenção através de alargamento e empedramento na rua Vicente Skauski, na Vila Palmeirinha. Indicação 144 em discussão. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade dos votos. Indicação 145/2025. Indicação 145 de 2025, de autoria de Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta Cássio Kotrick e Irineu Macuco, que após aprovação do plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo, sugerindo que faça manutenção através de alargamento e empedramento na Estrada da Tesoura, próximos aos Rochinhas. Indicação 145/2025 está em discussão. Está em votação.
Concluída a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Indicação 146/2025. Indicação 146 de 2025, de autoria de Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Cotta e Irineu Macuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, sugerindo a realização dos seguintes serviços na rua Davi Felipe de Meira: empedramento, alargamento e empedramento. Indicação 146/2025 está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade. Indicação 147/2025. Indicação 147/2025, Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Cotta e Irineu Macuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo sugerindo a instalação de lombada na rua Doutor Zeno do Amaral, localidade da Colônia Iguaçu. Indicação 147/2025 está em discussão. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade. Indicação 148/2025. Indicação 148 de 2025, de autoria de Cássio Cotta, que após aprovação do plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal sugerindo a construção de calçada na rua Doutor Zeno do Amaral, no trecho que compreenda o cruzamento com a rua Josiane Estoteral Pichete, a realização de reparos e manutenção do parquinho infantil localizado nas proximidades. Indicação 148/2025 está em discussão, está em votação. Mas aqui não... Concluída a votação, aprovado por unanimidade dos votos. Indicação 149/2025. Indicação 149 de 2025, de autoria Cássio Cotta, Gido Celeiro, Irineu Macuco e Jussara Ferraz, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal sugerindo a colocação de manilhas para o fechamento de esgoto aberto, localizado nas ruas João Berezoski com Davi Ferreira de Meira. Indicação 149/2025 está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade. Indicação 150/2025. Indicação 150 de 2025, de autoria Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Cotta e Irineu Macuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, sugerindo a realização e manutenção em bueiro, localizado na estrada que dá acesso ao pontilhão, do lado esquerdo da via, nas proximidades da residência da senhora Ivana Ferraz. Indicação 150/2025, em discussão, em votação.
Concluída a votação. Aprovado por unanimidade. Indicação 151/2025. De autoria de Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Kottke e Irineu Macuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, sugerindo a realização e manutenção na ponte que liga as ruas Casimiro Witkowski e Valentim Goski, tendo em vista que a estrutura apresenta sinais de rebaixamento. Indicação 151/2025, em discussão, em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade dos votos. Indicação 152/2025. Indicação 152 de 2025, de autoria de Irineu Macuco, Walter Pchivitoski, Jussara Ferraz, Cássio Kottke e Gido Celeiro. Que a senhora prefeita municipal solicita ao departamento competente a fazer melhorias na estrada de Rio das Pedras, próximas propriedades de Joel Soarecheski. No local onde tem linha de ônibus escolar, a estrada é estreita e dificulta os motoristas a fazerem o retorno com o ônibus. Necessita, portanto, de alargamento e colocação de pedras na referida estrada. Indicação 152/2025, em discussão, em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade. Indicação 153/2025. Indicação 153 de 2025, de autoria de Irineu Macuco, Walter Pchivitoski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro e Cássio Kottke, que a senhora prefeita municipal solicita ao departamento competente a fazer um ponto de ônibus na localidade de Rio das Pedras, próximo à propriedade de Valdevino Kaminski, nesse município. Indicação 153/2025 está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade. Indicação 154/2025. Indicação 154, 2025, de autoria de Irineu Macuco, Walter Pchivitoski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro e Cássio Kottke, que a senhora prefeita municipal solicita ao departamento competente a enviar um ofício ao senhor Hilton Sentim Roveda, secretário do Estado de Justiça e Cidadania do Paraná, solicitando a destinação de um veículo automóvel modelo passeio para a Secretaria do Esporte desse município. Indicação 154 está em discussão. O vereador Irineu, com a palavra. Boa noite novamente. Na verdade, hoje tinha uma reunião com o secretário de Esporte. Na verdade, uma secretaria também atuante, várias modalidades. Até se tem muito bosta também, hoje falamos bastante, o senhor Nereu está aí, ó. Então, hoje, eu falo assim, que antigamente parece que a Secretaria de Esporte não era atuante, hoje também é atuante, né? Graças aos funcionários. Então, esse carro é muito viável para eles, que também locomovem de município para representar o Mato Grosso do Sul. Então, quem tem um carro em boas condições. Por isso que eu estou mandando o seu filho para o Santim para receber esse cara para dar apoio à Secretaria de Esporte. Obrigado, vereador. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade. Indicação 155/2025. Indicação 155 de 2025, de autoria de Cássio Kottke, Irineu Macuco, Jussara Ferraz e Gido Celeiro. Que após aprovação em plenário seja encaminhado o ofício ao Poder Executivo Municipal, sugerindo a realização de manutenção na estrada de Jardim Santa Cruz, visando melhoria nas condições da via, que atualmente apresenta pontos de desgastes no pavimento. Indicação 155 está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade. Indicação 156/2025. Indicação 156 de 2025, de autoria Cássio Kottke, Irineu Macuco
Jussara Ferraz e Gido Celeiro, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, sugerindo a continuidade de instalação da iluminação pública e de rede de esgoto nas proximidades do comércio conhecido como Casa da Pururuca. Indicação 156/2025, em discussão, em votação. Concluída a votação. Aprovado por todos os vereadores presentes nessa sessão. Indicação 157/2025. Indicação 157/2025. Autoria Cássio Cotker, Irineu Macuco, Jussara Ferraz e Gido Celeiro. Que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, sugerindo a instalação de 2 lixeiras no Estádio Municipal Edson Carlos Xeram. Indicação 157 em discussão, em votação. Concluída a votação. Aprovado por todos os vereadores. Indicação 158/2025. Indicação 158/2025, de autoria Cássio Cotker, Irineu Macuco, Jussara Ferraz e Gido Celeiro. Que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal sugerindo a realização de limpeza no rio Bisinelli, situado na rua Antônio Bisinelli. Indicação 158 em discussão, em votação. Concluída a votação. Aprovado por os votos de todos os vereadores presentes nessa sessão. Indicação 159/2025. Indicação 159/2025, de autoria de Cássio Cotker, Irineu Macuco, Jussara Ferraz e Gido Celeiro. Que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, sugerindo a realização de reparo nos pontos de ônibus localizados na rua Neia Mintas de Barra Braga com o Evaldo Gens. Indicação 159/2025 está em discussão. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Indicação 160/2025. Indicação 160/2025, de autoria de Cássio Cotker, Irineu Macuco, Jussara Ferraz e Gido Celeiro. Que após aprovação em plenário seja encaminhada ao Poder Executivo Municipal sugerindo a realização e manutenção na estrada rural localizada na comunidade de Mico Magro, nas proximidades da Granja de Suínos, em frente à propriedade da senhora Luciane. Indicação 160/2025 está em discussão. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade. Indicação 161/2025. Indicação 161/2025, de autoria de Cássio Cotker, Gido Celeiro, Jussara Ferraz e Irineu Macuco. Que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal sugerindo a realização da pavimentação asfáltica na rua Alberto Xeram, localizada no bairro Jardim Dona Hermínia. Indicação 161 em discussão, em votação. Concluída a votação. Aprovado por todos os vereadores. Indicação 162/2025. Indicação 162/2025, de autoria de Cássio Cotker, Gido Celeiro, Jussara Ferraz e Irineu Macuco. Que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, sugerindo a realização da pavimentação asfáltica na rua José de Nascimento Teixeira, localizada na Vila Nepomuceno. Indicação 162 em discussão, em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Indicação 163/2025.
Indicação 163 de 2025, de autoria de Wagner Wolff e Alana Feijó, a ser encaminhada ao Poder Executivo para promover a instalação de iluminação pública na trincheira localizada na interseção das rodovias 476 e 151, no trecho urbano de São Mateus do Sul. A indicação está em discussão. Obrigado, senhor presidente. Algum tempo atrás, eu, a vereadora Alana e a vereadora Gi fizemos um requerimento direcionado ao DR e ao DENIT, em virtude daquele problema de iluminação ali na trincheira de acesso, né? A trincheira do acesso, ela é uma interseção entre uma rodovia federal e uma rodovia estadual. Então, havia uma dúvida de quem que seria a responsabilidade pela instalação de iluminação pública naquele local, que é muito perigoso, que já causou vários acidentes. A gente já teve acidentes com óbito, a gente já teve atropelamento ali. Então, é essencial que a gente dê uma solução para esse problema. Eis que, para minha surpresa, a minha dúvida era se a responsabilidade era do DR ou do DENIT, né, de um desses dois órgãos. Quem construiu ali, na época, foi o governo do Estado do Paraná, então eu imaginei que a responsabilidade seria do DR. Eis que o DR do Paraná mandou resposta para a gente aqui na Câmara Municipal de Vereadores, falando que a obrigação de instalação de iluminação, por ser numa área urbana do município, seria do município de São Mateus do Sul. Eu até citei ali a norma que eles citaram, que é uma resolução da ANEEL, mas o DR informou o seguinte, abre aspas, porque essa é a resposta do DR. Cabe ao município a obrigação de organizar e prestar o serviço de iluminação pública, eliminando qualquer dúvida que pudesse remanescer quanto à matéria. Então, como é uma resposta de um próprio órgão estadual, nós estamos fazendo a indicação, então, para que o Poder Executivo do município de São Mateus do Sul realize a instalação dessa iluminação pública ali no local, que é muito importante. A gente já falou, são vários acidentes e com iluminação, além da segurança dos pedestres, dos usuários dessas rodovias, ele também vai evitar esses acidentes. Todo mundo sabe ali que um monte de gente passa reto naquela mureta e acaba capotando os carros. Além do prejuízo financeiro, muitas pessoas, se eventualmente pode ser um acidente mais grave, acabarem se machucando. Então, a indicação é nesse sentido e exclusivamente por causa dessa resposta do DR. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Gi, com a palavra. Então, vereador Wagner Wolff, então, a minha indicação, juntamente com vocês, ela continua, né? Vocês sabem que eu resido no bairro ali, que é do lado ali, então nós temos até interesse, eu digo assim, né, para a cidade inteira, mas eu digo até pessoal, assim, que funcione de uma vez. Nós, né, Macuco, estivemos em reunião, acho que faz uns dias atrás, e nos próximos dias nós vamos marcar também, já está sendo agendado, juntamente com a Copel, para que desembole essa situação, que é isso que nós cobramos em reunião. Porque daí veio o retorno para nós, conferimos, então é da prefeitura, então vem aqui, prefeitura, vamos conversar aí. E não só a da trincheira lá na Vila Palmeirinha, como nós temos interesse, né, Macuco, aqui no Paió Grande também. Então, são duas localidades que nós vivemos na escuridão. Agora, deu uma melhorada, como vocês já sabem, há uns 2 meses atrás, que eles deram uma arrumada bem boa lá na Polícia Federal, né, que está mais claro. Mas nada impede, né, não esquecemos, né, Macuco, de que nós teremos reuniões nos próximos dias para a gente definir, então, como que é? Vamos passar um orçamento, qual será o valor? Então, que dias estamos todos juntos e a cobrança continua, tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigado, vereadora. Indicação 163, ela está em votação. Concluída a votação. Aprovado por todos os vereadores presentes nessa sessão. Indicação 164, 2025. De autoria de professora Marta, a ser encaminhada ao Poder Executivo solicitando a instalação de uma caixa de água com capacidade de 2.000 litros ou mais na Escola Municipal Professora Apolônia Staniszewski, localizada em Fluviópolis. Indicação 164, 2025, está em discussão. Está em votação. Concluída a votação.
Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Temos um requerimento verbal da vereadora Marta. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Boa noite aos funcionários, doutor, aos vereadores, a quem nos assiste aqui na sessão. Vereador Nereu, uma vez vereador, sempre vereador, nosso presidente, a quem nos assiste aí em casa. Eu gostaria de fazer um requerimento que creio que vai colaborar, vereador Wagner, com a questão dessas informações com relação ao hospital, para que a gente não demore, de repente, solicita o requerimento, daí vai ter um tempo para voltar esse requerimento, enfim. Eu acho que vamos para a pessoa certa, solicitando, senhor presidente, que a Stephanie, que é a interventora, inclusive nomeada por decreto, ela viesse na próxima sessão para que a gente tirasse essas dúvidas. Porque daí nós já, digamos assim, tiramos essas dúvidas aí na próxima semana. Né? A vereadora Alana, não sei se já fez essa solicitação, mas então vamos pedir para que a Stephanie, que é a interventora, ela venha, porque daqui uma semana nós já tiramos essas dúvidas. Pode ser, senhor presidente? Muito obrigada. Requerimento verbal da professora Marta está em discussão. Vereador Wagner, com a palavra. Obrigado, presidente. Eu concordo, vereadora Marta. Eu só acho que seria salutar que a gente tivesse essas informações documentais antes, até para a gente poder direcionar as perguntas à interventora nomeada pelo município. Por isso que eu tenho feito esses requerimentos, porque eu prefiro antes ter acesso a todos os documentos, analisar tudo, até para eu poder esclarecer, porque se ela vir antes de eu ter acesso aos documentos, o meu temor é que eu não consiga fazer as perguntas que eu entender que eu preciso esclarecer nesse tópico. Claro, ela pode vir, acho que não tem problema, todo mundo conhece a Stephanie, profissional técnica exemplar, trabalhei com ela quando fui secretário municipal de saúde, mas pensando na intervenção, eu prefiro antes ter acesso aos documentos para eu poder olhar, analisar tudo isso que está acontecendo. Inclusive, como eu falei, vou pedir, não sei se a secretaria já encaminhou a todos os colegas vereadores esses documentos, mas é de bastante assim proveitosa a leitura desse processo administrativo conduzido pelo Ministério Público do Estado do Paraná, aqui pela nossa primeira Promotoria de Justiça. Esse processo ele tem todas as informações, desde aquilo que culminou na requisição administrativa, até o que deve se encaminhar nesse momento derradeiro agora, que é de encerramento da requisição. Então, é por isso que eu estou solicitando esses documentos. Claro, concordo com o colega, eu vou estar favorável ao convite para que a interventora venha até aqui, mas eu acho muito importante também que nós tenhamos todos esses documentos, que nós sentemos juntos, analisemos isso, para a gente poder fazer as cobranças e direcionar as autoridades que a gente entender pertinente. Obrigado. Obrigado, vereador. Requerimento verbal da professora Marta está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade o requerimento verbal da professora Marta. Temos, então, agora a moção número 7, 2025, de autoria do Poder Legislativo. Moção 7 de 2025, de autoria de Egidio Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Kottke, Lineu Macuco, Walter Pchivitoski, Alona Feijó, Wagner Wolff e Elmar Pichetti. Moção de aplausos à senhora Janete Tópio pelos relevantes serviços prestados pela liderança inspiradora à frente de importantes projetos em benefício à comunidade são-mateuense. Moção 7, 2025, é discussão e votação única. Eu convido, então, a secretária a colher os votos
de maneira nominal de todos os vereadores. Por favor, vereadora. Professora Marta. Favorável. Jussara Ferraz. Favorável. Cássio Kotrick. Favorável. Omar Pichetti. Favorável. Alana Feijó. Favorável. Wagner Wolff. Favorável. Irineu Macuco. Favorável. Presidente Walter Pchivitoski. Favorável. Gido Celeiro. Favorável. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Iniciamos, então, o grande expediente. No uso da tribuna livre, vereador Wagner Wolff, inscrito para fazer uso da palavra. Com a palavra, vereador. Obrigado, presidente. Usar a tribuna livre aqui para alguns assuntos que fogem só aqui do município de São Mateus do Sul. O primeiro deles é que, nesse final de semana, no sábado, vai ocorrer o Miss Universo Paraná. E a nossa Miss São Mateus do Sul, a Marina Siben, a belíssima Marina Siben, que é minha irmã mais nova, ela está lá representando nossa cidade. Então, peço para a comunidade de São Mateus do Sul acompanhar, incentivar, enviar vibrações positivas para ela nesse momento. A Marina, para todos que conhecem ela, sabe que a beleza estética dela não chega nem perto da beleza como ela é como ser humano. A Marina é uma menina extremamente inteligente, educada. Ela tem um envolvimento muito grande com, principalmente, a causa animal aqui em São Mateus do Sul. E isso é desde nova, ela nunca fez isso pensando em nenhum interesse político, ela faz isso desde nova. Inclusive, às vezes com a resistência, eu chegava na casa da mãe, vereador Pichetti, sempre tinha um monte de cachorro lá, e eu pegava no pé da mãe, né? E daí ela falava, tua irmã saiu aí, ela ia para o interior, resgatava os cachorros. Então, ela carrega essa causa social e que é muito importante, né? Então, eu voto aqui, meus votos para que a Marina tenha um desempenho muito bom lá no Miss Universo Paraná, que ela seja quem ela é, que essa menina é brilhante, essa menina doce, essa menina meiga, e que eu tenho certeza que ela representa muito bem a nossa comunidade aqui de São Mateus do Sul. Cumprimentar aqui o meu amigo que está aqui, o ex-presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Nereu Edmundo Daulago. Seu Nereu é uma pessoa que conhece a história de São Mateus do Sul a fundo, seu Nereu, né? E é sempre bom ter o senhor aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Vejo que está com o uniforme do Atlético Paranaense lá. Hoje os atleticanos estão experimentando o sofrimento que é uma Série B, isso que nós, Coxa Branca, já experimentamos há 10 ou 15 anos, aí, mais ou menos, né? Falar de um assunto que me causou perplexidade, que é a fraude do INSS, né? Acho que todo mundo acompanhou. Um caso de corrupção que deve ser investigado. Espero que o Congresso Nacional investigue através de uma CPMI isso. E eu falo isso porque eu tenho certeza que tem muitos são-mateuenses que foram lesados. Isso, se começou no governo Bolsonaro, se começou no governo Temer, se é do governo Lula, pouco importa. A CPMI tem que ser instaurada, tem que investigar e tem que punir as autoridades políticas, as empresas que participaram dessa fraude, as instituições que participaram dessa fraude, porque é vil você roubar dinheiro de aposentado. Tem aposentado aí que sobrevive com um salário mínimo, que gasta aí mais de metade só com remédio para conseguir manter a saúde fragilizada, que muitos carregam, e vê um monte de desconto lá. Agora, não só das aposentadorias, né? Esse daí está igual, cada enxadada uma minhoca nova aparece. Agora descobrindo também que a fraude possivelmente aconteceu nos empréstimos consignados. Então, você, são mateuense, que está acompanhando a sessão e está escutando essa informação, verifique no seu histórico de pagamento junto ao INSS, se não teve desconto lá de associações, de empréstimos consignados. E se você não tiver contratado esses serviços, procure os seus direitos e solicite o ressarcimento. Porque, como eu falei, é vil que isso aconteça, né? Nós estamos falando de uma fraude só de descontos indevidos de 6 bilhões de reais, e agora descobrindo que o montante de empréstimos consignados, que foram liberados só no ano 2024, acho que foram 98 bilhões de reais, e também tem fraude nesses descontos dos consignados, né? Então, eu espero que o Congresso Nacional cumpra a função. Como eu cobro aqui de nós, vereadores, que a gente cumpra com a nossa função constitucional,
perante o município de São Mateus do Sul, eu espero também que o Congresso Nacional cumpra com a função dele perante a comunidade brasileira, né? Isso tem que ser apurado, isso não é bandeira partidária, isso não é de PL, não é de PT, não é de PDT, não é de partido algum, não é do partido do Centrão, não é nada. Isso aí deve satisfação para a comunidade brasileira, né? E por que eu falo isso? Porque eu já falei, ano que vem deputado federal aqui, vem senador pedir voto aqui, então tem que estar muito bem antenado para ver se esses deputados federais agora estão apoiando essas investigações para punir os responsáveis por essa fraude, como eu disse, vil, que atinge uma população que já está extremamente fragilizada, né? O custo de vida no Brasil é muito caro, a renda do brasileiro é muito baixa, e você vê gente cometendo fraude com essa população vulnerável, como eu disse, é sinal de extrema maldade, né? Então, eu espero que seja apurado e que o Congresso Nacional aprove essa CPMI. Mas é isso, muito obrigado pela palavra, obrigado pela cordialidade dos colegas também, e fico disponível para eventuais outros debates aqui também. Obrigado. Obrigado, vereador. Sucesso à sua irmã, a Marina, mas lembrando também que o Júnior, funcionário dessa casa, participou esse final de semana do concurso Mister Paraná. Me corrija se eu estiver enganado, Júnior. Ficou em 3º lugar, dentro do Paraná todo. Parabéns aí, prata da casa. Agora, sucesso à Marina aí, que vai representar São Mateus do Sul. Tribuna livre, nenhum vereador mais inscrito para fazer uso da palavra. Passamos aos requerimentos verbais, a vereadora já concluiu. Explicação pessoal, professora Marta, com a palavra. Parabenizar também a Marina, lindíssima, e desejar muito sucesso a ela. E, com certeza, estamos aí enviando a positividade lá para ela, as vibrações positivas. Quinta-feira, só para esclarecer, então, né, alguns questionamentos da semana. Quinta-feira vai homologar o PSS da saúde. Então, eu creio que depois do dia 15, inicia o atendimento do dentista no posto de saúde de Fluviópolis. Quanto ao retorno dos pacientes de Curitiba também, teve questionamento. O pessoal do interior também já foi visto, né? Tá tudo certo já, conforme vocês solicitaram. Com relação à balsa de Paula Pereira também, ufa! O que tem a ver uma balsa, né? Nós tudo a ver, né, gente? Porque quem precisa da balsa sabe o quanto ela é importante. Então, quero agradecer ao seu Pedro, ele que mora em Canoinhas agora. Então, foi feita aí uma força-tarefa entre Canoinhas e São Mateus para que essa balsa aí de Paula Pereira finalmente está funcionando. A hora que era para estar funcionando, roubaram o cabo de aço. Olha que maravilha, né? Aí demorou mais uma semana, quase 15 dias, mas agora está funcionando. O seu Mário e toda a equipe do Clériton também, que deram uma força muito grande lá para que essa balsa voltasse a funcionar. Serão contratados funcionários da saúde, como eu falei, né? Vai ser homologado o PSS e serão contratados, então, os funcionários. Já fui atrás. Não adianta nós termos posto de saúde novo e não termos funcionários, com toda certeza. Mas já fui atrás, já investiguei. Uma coisa que nos deixa feliz é que por muito tempo aí nós ficamos com postos de saúde aí sem reforma também. Isso nós temos que, nós vamos ter que dar mão à palmatória aqui também, e todos os postos receberão reforma. Então, inclusive da Fartura, já vai ser demolido essa semana, para fazer a reforma, Fluviópolis, Cambará, Lajeado, e aí, então, né, temos que colocar funcionários, com certeza. Então, vai ser visto isso daí. Quero agradecer os atendimentos aí durante a semana também, como o Clériton, a Daiane, o Tiago do Meio Ambiente e a Cibele. Com relação às lixeiras, é triste falar isso, né, gente, mas temos que sensibilizar as nossas crianças, né, porque as pessoas mais velhas que não têm o costume,
não sei se vão mudar o hábito. Mas, infelizmente, o Thiago do Meio Ambiente, e eu tenho fotos, tenho vídeo, que os próprios moradores enviam para a gente com relação ao lixo, né? Aos resíduos. Então, o pessoal do interior não é para colocar o lixo orgânico, é somente o lixo reciclável. Exceto, claro, alguns locais em que passa o caminhão do lixo, recolhendo o lixo orgânico. Mas, infelizmente, é colocado a lixeira, o pessoal não colabora e aquilo vira um lixão total, né? Então, a gente pede aí para o pessoal se sensibilizar, porque muita gente sobrevive do reciclável. Sobrevive do reciclável. Então, o que nós temos que fazer? O mínimo que nós, cidadãos, temos que colocar os resíduos, no mínimo, limpo, e não misturar. Não colocar o papel higiênico junto. Enfim, é triste, mas nós precisamos fazer um trabalho mais ainda. Eu quero parabenizar todos os professores que realizam, os funcionários que realizam esse trabalho com as crianças nas escolas. E eu ainda acredito na educação. Às vezes eu digo assim que eu estou cansada, sabe, Alana? Mas a gente tem que acreditar, você está grávida. Nós temos que acreditar nas crianças e ensinar as crianças. Na nossa escola, por exemplo, ao meio-dia, cada um lava o seu prato, né? E isso não é peso para ninguém, foi o próprio Grêmio Estudantil que decidiu que cada um lavaria o seu prato, para que a tia da cozinha tenha mais descanso, né? Mas é triste a gente falar sobre essa questão ambiental aí. O Thiago teve que parar a colocação das lixeiras porque, infelizmente, vira uma bagunça total, né? Então, seria isso, basicamente, aí um resuminho, né? Fora os outros atendimentos aí que a gente tem todos os dias. É uma coisa que a gente lamenta muito, e estou pedindo ajuda para o Pichete, né? Nós temos que trabalhar unidos, com toda certeza, e o Pichete aí que tem acesso diretamente ao CURI, né? Que o CURI é da sua família, digamos assim, para que veja com carinho essa questão da média e alta complexidade, né? Porque foge do alcance aí do município. Nós temos situações e situações de pessoas que precisam de uma cirurgia ortopédica. Nós temos pessoas aguardando faz 5 anos, né? E essa questão não é uma questão do município, é uma questão do Estado. Então, não sei o que tem que fazer para que a coisa melhore. Então, pedindo ajuda aí, Pichete, o senhor que tem contato direto aí com o CURI, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui visitar o CURI, inclusive a professora Bernadette Voloshin que me levou lá, né? E o Mário Deina. Lembra disso, professora Bernadette? Tem um jornal, acredito que eu tenho um jornal, ele saiu no jornal que nós fomos lá, né? Então, Pichete, peço tua ajuda aí com relação à saúde, cirurgia principalmente. Obrigada. Obrigado, vereadora. Vereador Omar Pichete, com a palavra. Boa noite, senhores vereadores, população presente, especial o ex-presidente da Câmara, aqui presente, Nereu Daulago, um amigo da família de muitos e muitos anos. Começou a carreira política junto com meu pai e tivemos o privilégio de ter alguns mandatos juntos. Ele já me falou muitas vezes que meu pai foi o grande professor dele, dentro da política, na maneira de discursar, na maneira de tratar as pessoas, na maneira solidária do meu pai, de olhar as pessoas, principalmente as mais necessitadas. E a gente vê no dia a dia, Nereu, Marta, que a dificuldade em alguns setores continua igual ou algumas vezes até pior. Esse ano eu já tive de entrar com 3 mandatos de segurança para tentar obrigar o atendimento das pessoas na média complexidade. Nós tivemos de entrar em mandato de segurança para tirar paciente que estava no pronto-socorro de um grande hospital de Curitiba,
para entrar no leito de UTI. E nós temos vários outros assuntos que a gente tem que discutir. Eu talvez comece uma briga bem grande em relação ao transbordo que está tendo de pacientes, que o Cisvale é uma associação que todos nós pagamos, o SAMU, e nós estamos tendo a nossa ambulância de São Mateus fazendo transbordo de outros pacientes e deixando descoberto, e outras cidades não. Então, estou fazendo levantamento ainda e vou pedir ajuda dos senhores vereadores, porque, na maioria das vezes, União da Vitória manda mais que São Mateus. E eu acho que está na hora de mudar esse jogo. Queria também aqui comunicar aos senhores vereadores que conseguimos uma emenda parlamentar do deputado Luciano Dutti, e essa semana chegou 2 carros na saúde, pequeno porte, através do deputado Alexandre Cury. Não cheguei a ver os carros ainda, mas já tenho notícias que estão no pátio. Conseguimos recursos também para 2 pontes na região da Estildo Vidal e uma na Água Branca. Ponte de concreto, vai entrar numa emenda impositiva do deputado federal Luciano Dutti para essas regiões nesse orçamento. Falei com o deputado Alexandre em relação àquela nossa agenda, que o vereador Wagner, a Lana e o vereador Agi, não me recordo, me perdoe, em relação ao Duque Caxias fazer, alguma maneira, um acordo em relação ao terreno do município, do colégio municipal nosso, que está no nome do Estado, o terreno, e tem possibilidade, já tem possibilidade, só que não vai ser, tudo indica que não vai ser com o secretário de Educação, vai ser pela Casa Civil. Só estou esperando eles fazerem a agenda, não fizeram a agenda ainda, e o dia que eles me passarem a agenda, eu vou comunicar a todos os vereadores, e todos serão convidados para participar dessa agenda. E aqui quero dar parabéns à família Siben, a natureza bela, graças a Deus não puxou o irmão na questão física, mas tem a qualidade e tem a simpatia que sempre foi, desde menininha, com 11, 12 anos, o primeiro contato que eu tive com ela. E eu queria aqui deixar um testemunho que uma das pessoas, a gente sempre tem algumas pessoas preferidas, né? E a tua avó materna e a paterna foram muito importantes na minha vida. Quantas vezes tivemos contato com a sua avó na Caixa Econômica? Muito tempo, e eu sempre tive muito carinho. Mas que a tua irmã é mais bonita e muito mais simpática que a Vossa Excelência, concordo plenamente. Parabéns e sucesso a todos. Obrigado, vereador Elmar. Vereadora Alana, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Uma boa noite ao senhor, aos demais vereadores, em especial ao ex-vereador, ex-presidente desta casa, o senhor Nereu, e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Hoje fiquei contente, a hora que cheguei na Câmara ali, que vi que a gente recebeu o banner da Procuradoria da Mulher. Fico feliz em que a gente está retomando esse trabalho, agradecer ao presidente que tem dado todo esse suporte, e lembrar que ontem, no dia 5 de maio, foi o Dia Municipal do Combate ao Feminicídio, instituído pela Lei 3.270/2024, a Lei Elza Ribeiro Michark, lei de minha autoria, que vem para somar com a luta de uma realidade dolorosa e urgente, que é o feminicídio. O assassinato de mulheres somente por serem mulheres. Essa é a forma mais extrema da violência de gênero, e muitas vezes é o fim de um ciclo de agressões que poderia ter sido interrompido. O combate ao feminicídio é salvar vidas. Isso exige políticas públicas eficazes, apoio às vítimas, educação e respeito e punição aos agressores. Não podemos mais aceitar que mulheres sejam silenciadas pela violência. Então, que todas as mulheres são-mateuenses se sintam acolhidas por essa Casa de Leis. Em breve será retomado os trabalhos da Procuradoria da Mulher, que foi uma luta minha desde o primeiro dia que entrei nessa casa, e tem uma importância enorme, né? Não só pela questão de violência, mas
por todo esse suporte da mulher para ela ser participativa em todas as questões, inclusive na política. Então, a gente deixa aqui o convite às mulheres que quiserem participar das sessões, conversar conosco. Agora somos 4 aqui nessa casa, a força é maior e com certeza estaremos fazendo o possível para protegê-las e dar todo esse suporte. Outra questão que quero falar aqui, domingo é o Dia das Mães, né? Quero parabenizar todas as mães são-mateuenses, as vereadoras que são mães, em especial a minha. Parei para refletir que esse ano para mim é um pouco diferente, o Dia das Mães tem um significado muito maior, porque o meu filho está a caminho e posso sentir, né, já um pouco de tudo isso que vocês passam para nós e tudo que uma mãe é na vida da gente, né? Até no mandato político, assistindo a sessão, corrigindo os erros, elogiando os acertos e nos apoiando em tudo. Ser mãe é uma dádiva e a gente tem que agradecer a Deus por esse dom, né? O dom da vida e o dom de ser mãe. Então, parabéns a todas as mães são-mateuenses, se sintam abraçadas, que o dia de vocês seja maravilhoso, assim como vocês são em nossas vidas. Um grande abraço a todos os são-mateuenses e muito obrigada. Obrigado, vereadora. Vereadora Gi, com a palavra. Boa noite a todos. Vou aproveitar também aí, Alana, para dar parabéns a todos, especialmente a você, que eu falo assim a todas as mães que estão vivendo essa fase tua. Aproveite cada minutinho, porque é muito especial e passa muito rápido. Então, eu quero dizer às mães, até fiz um outdoor lá na Palmeirinha, bem lindo, dando um feliz Dia das Mães e falando que ela é a força e o alicerce. E o seu amor é o seu guia. E é com esse amor que as mães levam as famílias, né? Não que Deus o livre, os pais também são importantes, mas as mães que levam as casas, né? Então, nossos parabéns às mães. Também quero parabenizar a Marina Sibem, parabéns, que Deus e Nossa Senhora a proteja, que ela seja a essência dela, onde ela for, né? E nós estaremos aqui na torcida e com muito orgulho dela. Só de eu ver ontem não, no domingo, o padre João Francisco, né, abençoando, assim, sabe? Então, por mais que eu não estava lá, mas pode ter certeza que eu estava, né, na minha casa, mas naquele momento de oração ali, pedindo proteção a ela, que é muito importante. E ela que representa a nossa São Mateus do Sul. Quero agradecer ao Renilson, mais uma vez, né, que está lá dos lados lá da Palmeirinha. Está o nosso bairro, os bairros do lado de lá estão bem mais claros. E claro que não dá tempo de fazer tudo num dia só. Assim como vocês sabem, às vezes as estradas vai alguns dias para concluir. Mas ele está indo e até o pessoal ficou meio assustado, porque eu confesso que eu tinha uma lista bem grande de lâmpadas para ser tocada. Então, agora já está se encaminhando. Quero dizer que também mandar um grande abraço ao Jackson Soares, que agora, um pouquinho antes de nós vir para a sessão, tivemos reunião com ele, e como é bom ver pessoas proativas, que você pede, conversa, e ele vai explicando e vai detalhando as coisas. Eu falo assim dele, mas falo dos outros secretários também, que eu não tenho muita dificuldade, e ligo às vezes 10 horas, 11 horas, e eles vão me respondendo, e se não respondem na hora, daqui a pouco eles dão a sua satisfação. Gostaria também de dizer lá para a população do Jardim Santa Cruz e Vila Verde, que eles ainda não foram tirar aqueles restos de árvores que cortaram, porque nós estamos ainda com a máquina, eles falaram algo assim, ainda está estragada. Mas, nos próximos dias, de tanto nós insistir, sou sincera, eles irão, pelo menos, tirar com outro caminhão lá, emprestado, alguma coisa, resolver parte da situação. Então, a comunidade, fique tranquila que nós estamos de olho e estamos na cobrança. Gente, não se acanhem, população são-mateuense. Querem mandar os recadinhos ali, que a gente recebe muita mensagem, pode mandar. Eu falo que, às vezes, eu não consigo responder na hora, porque é bastante. Vocês não têm noção da quantidade de mensagens que a gente recebe por dia.
Então, não tem escritório físico, mas aonde nós estamos, eles nos procuram e a gente vai resolvendo. Quero mandar um abraço e parabéns ao Júnior também, Júnior. Deus abençoe você de representar São Mateus do Sul. Mas conte mais essas coisas para a gente saber e torcer também. Tá? E eu quero fazer um convite a toda a população são-mateuense, especialmente aos jovens da Vila Palmeirinha, Jardim Santa Cruz, Vila Verde, Tesoura, Água Suja e toda a região. Nós vamos ter na quinta-feira o programa Jovem em Ação, que nós fazemos uma parceria lá junto com o pessoal do CIEE, que é a nossa amiga Carol Everlin, a Jéssica Aline, todo o pessoal do CIEE. Vai ser uma tarde muito legal, as inscrições já estão ocorrendo, mas lá na parte física será na quinta-feira, na Capela São Benedito, a partir da 1h. A intenção é começar às 13h30 e fazer toda a tarde para os jovens. É aquele contato, assim, falar um pouco sobre o primeiro emprego, aquela vergonha que o jovem às vezes tem no começo, né, até para conversar, sair em sociedade. Então, aí, toda a população convidada. Estaremos esperando vocês. Um abraço e uma boa semana a todos. Obrigado, vereadora. Vereador Wagner, com a palavra. Obrigado, presidente. O pessoal está acostumado com conhecido porque o nome da urna, o nome que eu carrego, geralmente a gente carrega o último sobrenome, né, que marca, que é o Wagner Wolff, mas eu carrego com muito orgulho o sobrenome Siben, que é da minha mãe e da minha avó, como o vereador Pichetti bem citou aqui. A beleza é de família, vereador Pichetti. Isso é empírico, o pessoal comenta, o pessoal fala. Mas a Marina, como eu falei mais uma vez, é uma menina assim, que dispensa comentários, né? Quem a conhece sabe exatamente do que eu estou falando. E eu agradeço aos colegas aqui pelas felicitações. E é muito bom saber que São Mateus do Sul abraça ela nesse momento e está todo mundo na torcida por ela. Estava falando, vereadora Marta, eu ouvi a colega falando da dificuldade com a questão das lixeiras. E essa é uma crítica que se faz ao Brasil como um todo, porque no Brasil a gente tem o péssimo costume de achar que só uma lei vai resolver um problema de cultura e de organização da comunidade, né? Eu vejo isso, exemplos de outros países que têm uma cultura jurídica diferente da nossa. Em outros países, primeiro a gente ensina e educa a população, né, acostuma elas a ter uma prática, a ter uma cultura pré-determinada, aí depois transforma em lei para punir aqueles que não fazem, né? No Brasil a gente faz o contrário. A gente acha que uma lei vai resolver o problema, então a gente vai lá, coloca no papel e já começa a obrigar as pessoas. Então não adianta nada a gente fazer, por exemplo, e existe lei já para isso, né, da questão de destinação de resíduos sólidos, mas realmente é uma coisa que a gente tem que falar todo dia aqui e ficar ensinando a população que lixo, a coleta de lixo, ela tem que ser para os recicláveis lá, né? É destinado para aquilo, né? Então, é chato, mas é o que a gente tem que fazer o trabalho, né? Ensinar, inclusive, as pessoas adultas para dar a destinação correta, porque isso dificulta o trabalho, principalmente para os trabalhadores, né? Que estão trabalhando nisso. E eu gostaria de fazer um convite também, que eu me esqueci de fazer durante a tribuna. Amanhã eu vou receber, eu e o Edu, nós temos um programa na Rádio Difusora do Xisto, toda quarta-feira, que começa às 16h30, e amanhã a gente vai receber uma visita muito especial, que é do padre João Francisco. E a gente convidou ele para conversar sobre o conclave, né? Nós, cristãos católicos, nós temos um dia muito importante para nós amanhã, que se inicia o conclave para a escolha do novo Papa. E no programa de amanhã a gente vai abordar um tema que eu acho muito importante, que é mostrar que dentro da Igreja Católica não se cabem essas divisões que se fazem aqui no mundo político. Dentro da Igreja Católica não existe esquerda e direita como as pessoas tentam associar. E a gente vai discutir isso, vai explicar para a população que dentro da Igreja Católica as visões são sempre espirituais, são sempre católicas, e a escolha do novo Papa, ela reflete isso, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque a gente vive um momento tão polarizado, que eu falei já quando eu fiz a moção de pesar pelo falecimento do Papa Francisco, que muitas pessoas falavam o Papa que era comunista, de forma extremamente injusta, leviana, e, aliás, assim, de forma ofensiva, né?
Porque dentro da Igreja Católica, como eu falei, nós não temos esquerda e direita, como a gente tenta definir aqui no mundo político, né? Então, a gente vai ter esse programa amanhã para abordar esses temas e trazer um pouco mais para a população o que é o conclave, como funciona, por que esse é um momento tão importante para nós católicos, né? E especialmente que a gente não deve transferir para o papado as nossas crenças aqui do mundo político, né? Então, fica o convite para todo mundo acompanhar. Como disse, amanhã às 16h30 na Rádio Difusora do Xisto, vamos receber o Papa Francisco. Eu agradeço mais uma vez, desejo uma boa noite a todos. O Padre João Francisco, isso mesmo. Mas o Papa Francisco vai estar em... Talvez o Papa Francisco estará em espírito com nós lá amanhã. É o Padre João Francisco, isso mesmo. Imagina se não, a gente fala, imagina quanta gente que vai aparecer lá. O Papa ressuscitou, né? Não, quem ressuscitou foi só o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós. Mas é isso, fica o convite, pessoal. Eu agradeço, como eu disse, a cordialidade de todos. Principalmente as palavras aqui para minha irmã, Marina Sibin. Obrigado. E desejar um feliz Dia das Mães, já havia esquecido, como falei. Eu falei que carrego com muito orgulho sobre o nome Sibin, porque vem da minha mãe, Mara Angélica Sibin de Souza, e da minha avó, Marlete Sibin de Souza, também, duas pessoas... assim, que são os grandes ídolos da minha vida, né? É nelas que eu me espelho. Então, eu mando um abraço para elas e desejo um feliz Dia das Mães para elas e, na pessoa delas, para todas as mães. Obrigado, boa noite. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Irineu Macuco. Também desejo muita sorte para a tua irmã. Vamos rezar, que dê tudo certo. Parabéns em cima do Sul. Também, o nosso vereador Nereu. Me lembro que meu finado pai, né, era pequeno agricultor, então sempre ele vinha para São Mateus, aonde que ele ia, na casa, na Vale Fértil, no Nereu lá, era amigo pessoal, e por isso que eu conheço o Nereu desde aquela época lá, e admiro muito você, Nereu. Também desejo um feliz Dia das Mães, né, para todas as mães, a minha mãe está no céu, minha mulher, que é a mãe também, e para todas as mães de São Mateus. Sobre o lixo, o mau uso, né, o pessoal não colabora com o lixo, né? Na Cosamar lá, eu também trabalho na mina lá, me lembro que acho que 3 sábados, o pessoal da prefeitura levando o lixo de volta para a mina, tá? Que é para ser reciclável, mas é muito mal, o pessoal não colabora com o lixo, né? Então, vai muita mistura e o pessoal, acho que eu calculo, 100 viagens, vai de volta daqui da Cosamar para a mina. Então, isso é ruim para o pessoal que está lá trabalhando na Cosamar. É um serviço perdido. E também, na sexta-feira, eu também faço a visita, fui na estrada do Monjola, na área da Jussara lá. Parabéns à equipe do Márcio, a nossa perfeita, o pesquisa de obra, um bom trabalho executado lá. E na quinta-feira também participei no torneio da máfia aí, à tarde, fiquei até o final lá. Gostei muito da organização, estava o Ezequiel lá, que estava me comandando lá, e o Vilmar e demais pessoas, o Diles. Eu achei que está muito bem organizado, bastante equipe, participaram lá, então foi tudo certo. Era isso, muito boa noite a todos. Obrigado, vereador. No anúncio da próxima sessão ordinária, a 14ª, teremos o projeto de lei do Executivo 13/2025 em sua segunda discussão e votação, também o projeto de lei do Executivo 14/2025 em sua segunda discussão e votação, projeto de lei do Legislativo 22/2024 em sua discussão e votação, além de requerimentos e indicações. Lembrando que o Maio Laranja é uma campanha de conscientização e enfrentamento do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Como também início dessa semana foi comemorado o dia 3 de maio, foi celebrado então o Dia Municipal da Imigração Polonesa, aqui no nosso município, através da Lei número 1769 de 2008, e no dia 5 de maio, como a vereadora Alana lembrou, o Dia Municipal de Combate ao Feminicídio, instituída pela Lei 3.270/2024.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.